Nós vamos apresentar agora a Indianara Silva. Ela que é técnica de manutenção de aeronaves, especializada em motores. Ela atua na área há 12 anos, atualmente habilitada a trabalhar com a frota Airbus 320neo, 321, 330 New Cell, Embraer E1, E2, ATR 72600. E também é a nossa podcaster no Café com Avigás. Com vocês, Indianara! E a dupla, vou chamar a dupla, a Taína, não é Tainá, é Taína, ela é exclusiva. E Taína Silvestre ingressou na Azul Linhas Aéreas em 2021, no hangar de Viracopos, e vem atuando como especialista técnica, fazendo partes das suas funções, até o auxílio nas execuções de tarefas rotineiras da manutenção, participando de toda a programação de aeronaves e tarefas de manutenção no hangar, definindo ordem e tempo de execução. Então, com vocês, Taína Silvestre. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui e representar a manutenção, que é uma área não tanto divulgada quanto as outras. Para a gente é realmente especial poder representar tantas meninas que fazem parte da manutenção. A gente tem algumas amigas aqui. É realmente muito especial para a gente esse momento aqui agora. Poder divulgar, explanar, explicar um pouco mais da nossa profissão e exemplificar para vocês a responsabilidade que a gente tem em liberação de aeronaves, motores, acessórios, tanto pelas outras áreas também que são envolvidas no nosso processo. Engenharia, como vocês viram aqui, é algo muito extenso. Suprimentos, não dá nem para falar todas as áreas, que se eu fosse falar todas, com certeza eu esqueceria alguma, e isso seria, de certa forma, ruim. Bom, vamos lá. A gente sabe que, historicamente, as mulheres ali não têm tanta representatividade na aviação. A gente tem conquistado isso no decorrer dos anos, tem melhorado bastante. As empresas aéreas, a gente vê, eu posso estar aqui representando a Azul, e eu posso falar com convicção de que a nossa empresa, por exemplo, é uma das empresas que incentiva, ela busca e faz de tudo para conseguir que mulheres adentrem a área. Independente de serem pilotos, mecânicas, engenheiras, em todas as áreas de possibilidade na aviação, ela tenta trazer essas mulheres para a área. E, apesar de todas essas dificuldades, a manutenção, por si só, ela é um pouco esquecida. Esquecida no sentido de que ela não é divulgada. A gente tem poucos parceiros, a gente vê aí hoje em dia. A internet ajuda muita gente a divulgar, até para conhecer, para que vocês conheçam um pouco mais a nossa área, para mitigar. As pessoas têm medo de voar, não sabem das redundâncias, da complexibilidade de tudo que envolve a nossa área. Se vocês soubessem o tanto que é exigido dentro da nossa área, com certeza vocês voariam um pouco mais seguros, seguros de que aquilo foi feito para voar e que vocês estão no lugar certo, muito seguro, que o mal não é previsto acontecer naquela área. Para isso, a gente vem aqui divulgar um pouco da nossa área e falar um pouco mais da manutenção. Quais são as áreas, como funciona, como vocês fazem para adentrar nela e para incentivar que outras meninas que estejam aqui ou que estejam nos assistindo no canal da AMAB, consigam adentrar e se transformar em mecânicos assim como nós somos. Então, eu vou deixar minha amiga Taína falar. Taína, ela vai ficar brava comigo. Não dá, né? Falar um pouco das áreas da manutenção, para vocês conhecerem um pouco, e no finalzinho a gente faz algumas considerações. Ok? Gente, boa tarde. Antes, vou falar rapidinho, só um resumo da minha história na aviação. É bem curtinha, eu tenho 7 anos e pouquinho de aviação. Comecei como mecânica e como auxiliar, lá na manutenção em São Carlos, na MRO, e fui passando pelos cargos de mecânica, e depois de 5 anos de empresa, eu virei líder de manutenção. Líder da equipe de sistemas e motores do Heavy, do 145, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui também, das manutenções que a gente faz no hangar e que a gente faz na linha. Uma coisa que eu gostaria muito de ressaltar é que, assim, primeiro, agradecer de estar participando do evento. É o primeiro encontro de mulheres aviadoras que eu estou participando. Estou muito feliz, e ainda mais participar do lado da Indy, que, além de minha amiga, aí,
minha ídola, com certeza, e de muitas pessoas aqui que acompanham na internet, porque ela é bem blogueira, né? E queria comentar com vocês um pouquinho da minha experiência como líder de manutenção. Quando eu fiquei 5 anos na Latam em São Carlos, e quando eu fui para liderar uma equipe totalmente masculina, de uma área da manutenção, a gente tem várias áreas, tem aviônica, tem estruturas, tem a parte de interiores, e a parte de sistemas dentro da mecânica ela é ainda mais restrita para as mulheres. A gente pode perceber, a Indy está na oficina de motores lá, e ela é a única mulher da oficina de motores. Nas equipes de sistemas, é ainda menor. Obrigado. Então, nas equipes de sistemas, é ainda menor o número de mulheres. A gente percebe, até quando a gente vai fazer o curso, eles tentam sempre direcionar a gente para uma área, querendo... As pessoas sempre querem colocar vocês em a gente, nós que somos mulheres, em caixinhas. Eles querem dizer o que você vai fazer da sua vida. Então, eles querem... não, não vai ser mecânica, não. Vai ser comissária, por exemplo. Vai ser piloto. Eles querem dizer, mas quem define isso somos nós. Então, quando eu entrei para manutenção, também você se depara com isso. Eles querem dizer, não, mas você tem que ser aviônico porque você é pequenininha, tem umas definições assim. E aí, quando você escolhe a área de sistemas, que é uma área teoricamente mais pesada, que a gente sabe que hoje, para tudo, todo mundo pode fazer tudo na manutenção, tem ferramentas para isso, tem um manual para auxiliar a gente para isso. Não tem essa de você ser pequena, ser grande, ser gordo, ser magro, você pode trabalhar em qualquer área. E então o preconceito vai funilando, vai ficando pior. E você chega na área de sistemas, e eu passei 5 anos sendo mecânica e fui convidada a ser líder de manutenção de uma equipe totalmente masculina. E quando eu fui convidada, eu não queria aceitar, eu não me achava preparada para isso. Eu achava, inclusive, injusto que eu fosse convidada na frente de mecânicos mais velhos. Por exemplo, tinha mecânicos que tinham 25 anos de aviação. E isso vem muito do aquele vídeo que a gente colocou no começo. A gente, às vezes, não se acha competente o suficiente para assumir uma posição de liderança, para dizer para as pessoas o que elas vão fazer. Então, principalmente na manutenção de heavy. Manutenção de linha também, acredito que tem poucas mulheres, mas no hangar tem menos ainda. Porque o serviço ele é mais pesado, as manutenções que a gente faz nos aviões e os tipos de cheques são mais pesados. Só um momento, só para exemplificar, para quem não sabe, o heavy check são as manutenções que envolvem uma manutenção mais pesada. Traduzindo para o português, heavy check é uma manutenção pesada. São as manutenções que a gente precisa de levar o avião para dentro do hangar, por conta da infraestrutura, do espaço e das necessidades que o próprio manual do fabricante exige para que sejam realizadas essas tarefas. A gente possui também o pessoal de manutenção de linha e o pessoal do miner check, que seriam as pessoas envolvidas em manutenção de linha com especificações e certificações para a operação de linha, a operação de quem está voando, recebendo o avião ali no finger e despachando o avião. E o minor check seria, basicamente, o pessoal de linha que faz alguns reparos rápidos dentro do hangar. Exatamente. Tudo que for parte de trânsito, uma coisa mais rápida, ela pode ser feita em linha. O que exigir uma manutenção mais pesada, com maior tempo, a aeronave tem que ser levada para o hangar. E quando me deparei com esse desafio, eu aceitei, mas não me achava muito competente, e foi um momento muito difícil para mim. Mas a lição que eu tirei disso é que a gente nunca está totalmente preparada para os desafios que chegam para nós. Então, ou a gente aceita, ou a gente aceita. A gente que é mulher não tem muita opção. Se você chegou até ali, não tem como você voltar. Só tem que ir para frente. E foi a melhor experiência da minha vida. Assim. Eu cresci demais como pessoa, como profissional. Não tenho o que dizer. Consegui conquistar a minha equipe. No começo foi bem difícil, porque você dizer para um cara que tem 25 anos de aviação, o que é melhor ele ser feito naquele dia, por exemplo, soa até ofensivo para alguns homens. E no começo foi bastante difícil, depois, posteriormente, fui conquistando a equipe sendo eu mesma. Eu acho que quantas mulheres aqui, se tiverem tantas mulheres mecânicas aqui, a gente já não ouviu, quando você trabalha bem em mecânica, o cara fala assim, trabalha que nem homem. Eles falam, nossa, ela é boa, essa menina ela é boa, ela trabalha que nem homem. Tem uma também que é assim. Para vocês também, né? Cara, às vezes uma pessoa, um cara que trabalha, às vezes, ou no hangar, na linha, que está na manutenção, que está envolvida no processo, e ele trabalha um pouco mais lento, a gente chama de manete puxada.
cara não trabalha tanto puxado, aí você chega, desenvolve, faz o processo, acontece, faz na tarefa, aí o cara chega para você, pô, o cara tinha que ter vergonha, você mulher trabalhando melhor do que ele. Né? Ser mulher vira um xingamento, né? Vira um estereótipo de pessoa que trabalha pouco, que não consegue realizar todas as tarefas, mas nós estamos aí para mostrar que não é isso. Exatamente. Então, para mostrar que a gente trabalha muito e forte, e não é como homem, não, é como mulher mesmo. Não diferente de outras áreas, isso aí eu acredito que vale para as outras, inclusive na aviação e fora. A aviação mais porque ela é obtida por certificações e qualificações. Se você é mulher, homem, seja lá o que você se designa ser, você tem qualificação, está apto, tem todos os pré-requisitos, você pode fazer. Então, o fato de eu ser mulher não me diminui, não me torna menos possível para fazer aquela tarefa. Então, corram atrás das suas certificações, se habilitem. Não é aquela questão de, tem os mínimos. Cara, você não tem que ter o mínimo, você tem que ter o mínimo para participar e tem que fazer o melhor dentro do seu melhor para poder conseguir a vaga e conseguir realizar suas tarefas. Então, mais é melhor nesse caso. A gente tem que sempre conseguir mais, tem que sempre correr atrás. E, assim, eu tive um insight essa semana, estava fazendo um curso de boroscopia. Para quem não sabe, a boroscopia é uma videoscopia, basicamente uma endoscopia, como se fosse feito no corpo humano, feita dentro dos motores. Ela serve para que a gente consiga identificar falhas, rompimento de peças, qualquer coisa que possa causar danos mais sérios durante a operação do motor. É uma inspeção criteriosa, o time é nichado demais, muito nichado, são poucas pessoas que fazem esse tipo de processo em qualquer empresa, é muito bem classificado. Me senti muito honrado em fazer parte do time e senti isso deles também, isso foi muito bacana. E o insight que eu tive durante uma aula foi que o professor colocava a probe dentro do motor e sempre falava, olha, para você encontrar uma falha no motor, você já tem que saber o que você quer encontrar lá dentro. Ou seja, a gente está escutando desde aqui da primeira hora da manhã, que começaram as palestras sobre foco, sobre resiliência, sobre saber o que nós queremos fazer. Se a gente não sabe o que a gente quer fazer, a gente não chega aonde a gente precisa. Se eu não tenho foco para encontrar algum dano no motor, eu não vou encontrar. Eu vou encontrar, talvez por sorte, alguma coisa lá dentro. Mas eu não vou ter foco para encontrar aquilo que eu preciso achar. Então, tenham uma meta, tracem um caminho, sejam resilientes, porque vocês estão vendo pelas experiências que estão passando aqui, que não é fácil, nada cai na mão, nada é do dia para o outro. A gente serve aqui, talvez, como inspiração, mas, acima da inspiração, vocês têm que buscar em todo o nosso por trás disso. Ninguém saiu e chegou aqui em cima do dia para a noite. Todo mundo tem uma carreira sólida, são anos, instrução, qualificação, treinamento constante, dia após dia. Se a gente fala que a língua padrão da aviação é inglês, não busca fazer o inglês hoje. Você já tem que estar com ele bom há tempos. Então, o que vocês estão esperando para poder conseguir a qualificação e conseguir a vaga? Porque vocês perguntam, eu vi que teve algumas pessoas que perguntaram sobre qual é a melhor empresa para se entrar. A gente sabe que no mercado de trabalho atual a gente não consegue escolher onde a gente vai entrar. Eles vão nos escolher. O nosso currículo, basicamente, é a nossa venda. A gente tem que tratar o nosso currículo como basicamente como um produto. Eu sou um produto, o meu currículo é o que eu tenho a oferecer. O que vocês têm para oferecer para as empresas hoje em dia? A gente está vendo que hoje a gente tem a Azul, linhas aéreas, a gente tem gente da Gol, a gente tem gente de várias empresas, executiva, aviação geral. Gente, a aviação ela requer muito cuidado e eles vão exigir isso, não é no mínimo, é no máximo. Então, se vocês não se prepararem, na hora que o cavalo da oportunidade passar laçado na frente de vocês, vocês vão perder a oportunidade e, infelizmente, depois a gente vai ficar chorando, porque a gente tem essa mania de se vitimizar. Então, eu acho que isso serve como exemplo. Eu acho que a dica que eu quero deixar é essa. Aproveitem suas oportunidades, estejam preparados antes da hora passar, porque ela passa. A gente é prova de que ela passou para a gente. Vai passar para cada um de vocês, mas se vocês não estiverem preparados, o cavalo vai passar para outra pessoa. E, gente, não tem como reclamar se a gente não estiver preparado. A gente pode não se sentir totalmente preparado antes de aceitar algum desafio, mas, tecnicamente,
com as certificações, como a gente falou, a gente tem que estar. Então, não adianta eu ficar lá querendo ser Tech 4 lá na Azul, top, se eu tenho só uma CHT. Eu tenho que correr atrás das minhas certificações. Principalmente a gente que é mulher. A Marcela falou ali, precisa trabalhar 10 vezes mais. A gente não está romantizando que a gente tem que trabalhar mais do que os homens, mas é uma realidade nossa. Até a gente provar que o nosso trabalho é bom, que a gente está ali para isso, que a gente ama a aviação, vai um tempo, e esse tempo é um pouco sofrido. Porém, depois, não que fique fácil, não fica, mas as pessoas começam a respeitar um pouco mais a gente, a ouvir mais nossa opinião, isso vai se tornando mais comum. E acho que a coisa mais importante que eu queria falar também é que, assim, quando a gente começou, a gente tem 10 anos mais de aviação? 12. Quando ela começou, tinha menos mulheres ainda. Quando eu comecei, tinha um pouquinho mais. Então, que a gente esteja aqui não só para inspirar as pessoas, porque todo mundo tem uma história inspiradora. A primeira coisa que nós temos que achar é que a nossa história também é inspiradora. E que a gente facilite o caminho de outras mulheres, não só mulheres, de outras pessoas que estão iniciando. Né? Se a gente estiver numa posição de liderança, que a gente faça como o Panda falou, que a gente desenvolva as pessoas, que a gente ajude elas a crescer. Se a gente estiver numa posição de parceria, que a gente faça isso também. Acho que isso é o mais importante. Isso não deixa ninguém para trás, pelo contrário, quanto mais você desenvolve alguém, mais você se desenvolve também. E acho que a MAB, esse evento e tudo isso, ele afunila para isso, né? Para a gente auxiliar umas às outras, outras pessoas que estão começando. Isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer pela nossa sociedade. Né, para não desanimar as meninas. Se desde pequenininha você não teve uma criação que auxiliou você a olhar, ter mais afinidade com a engenharia ou com outras áreas, que a gente seja essa pessoa, então. Pode ser um pouco mais velho, mas a gente também vai ajudar a facilitar. E quando eu entrei na Azul, só para terminar, para mim foi muito importante, por exemplo, encontrar lá mecânicas que me receberam muito bem. Então, isso facilitou demais para mim, porque o meu medo de mudar depois de anos de empresa era esse, de ter que começar todo o meu trabalho de novo. Então, ter pessoas como a Indy, como as outras mecânicas lá que acolhem a gente, fica tudo um pouquinho mais fácil. Não fica fácil, mas fica um pouquinho mais fácil. E aí é nesse quesito que a gente tem que aproveitar essa oportunidade que a MAB acaba nos reservando, porque no período quando eu fazia o básico de manutenção, eu não tinha um evento como esse para poder me dar network, para me dar um benchmark, para falar, cara, eu preciso focar nisso, eu preciso focar naquilo. Não tinha. Então, a MAB é uma porta gigantesca para outras portas. Por isso que a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui, trazer visibilidade para o time, trazer visibilidade para a manutenção e mostrar um pouco para vocês do que a gente é capaz quando a gente tem foco e quando a gente quer realizar, é possível. A gente precisa de qualificação e de estar pronto para quando a oportunidade passar.